Irã anunciou o novo bloqueio do Estreito de Hormuz. O tema volta à pauta. Hoje vamos analisar e ir direto ao ponto. Segundo a Tazwin, há algumas horas, a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã informou que vários navios tentaram cruzar o Estreito de Hormuz sem permissão, desobedecendo rotas pré-aprovadas. Um deles, que desligou os sistemas e ameaçou a segurança, foi advertido, recebeu tiros de aviso e parou. A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, em resposta a esse incidente, devido à violação de segurança por intervenção estrangeira, o Estreito de Hormuz ficará fechado até novo aviso e até o fim da intervenção dos Estados Unidos, nenhum navio poderá atravessá-lo. No final das contas, o Estreito de Hormuz foi novamente bloqueado. E desta vez, os Estados Unidos nem sequer realizaram um ataque aéreo primeiro. O Irã simplesmente voltou a declarar o bloqueio pelo fato de navios estarem transitando por uma rota marítima que não foi designada por eles. Estados Unidos e Irã assinaram em junho um cessar-fogo, garantindo por 60 dias a navegação segura de navios civis no Estreito de Hormuz. Naquela época, a comunidade internacional esperava que as tensões no Oriente Médio diminuíssem até certo ponto, e o preço internacional do petróleo também mostrava sinais de rápida estabilização. No entanto, com o passar do tempo, ambos os lados começaram a interpretar o mesmo acordo de maneiras diferentes. Enquanto os Estados Unidos mantinham a posição de que todos os navios mercantes deveriam ter livre acesso às rotas marítimas internacionais existentes, o Irã defendia a interpretação de que só poderia garantir a segurança dos navios que utilizassem as rotas aprovadas pelo próprio país. O estreito estava aberto, mas o Irã queria impor regras de passagem. O Irã expressou publicamente essa posição várias vezes, alertando repetidamente que não poderia garantir a segurança de navios que navegassem fora das rotas designadas sem aprovação prévia. Isso tornou-se um grande fardo para a indústria marítima e empresas de transporte de petróleo, tornando a escolha da rota uma decisão política. Estados Unidos e países ocidentais afirmam que as medidas violam a liberdade da navegação internacional, enquanto o Irã defende que são ações legítimas para proteger sua segurança e honra. A diferença de posições entre os dois lados não diminuiu e a situação seguiu instável, podendo até um pequeno conflito abalar o próprio acordo. Com o aumento das tensões, houve um conflito real nas rotas marítimas do Estreito, e o Irã usou isso para adotar uma postura mais rígida, recorrendo ao bloqueio do Estreito de Hormuz. Antes disso, atacou navios que passavam pelo local. O Comando Central dos Estados Unidos relataram que às 19h15 no horário do leste, a Guarda Revolucionária do Irã atacou um navio porta-contêineres cipriota no Estreito de Hormuz. O Comando Central informou que, após o ataque iraniano, um tripulante civil desapareceu. Houve incêndio e a casa de máquinas foi gravemente danificada, impossibilitando a navegação do navio. O Comando Central destacou que o Irã já havia sido responsabilizado por ataques a navios mercantes e ignorou novamente o memorando de entendimento, apesar de outra oportunidade de cumpri-lo. Com a sequência de ataques a navios mercantes que atravessam o Estreito de Hormuz e a declaração oficial do Irã sobre o bloqueio do Estreito, os Estados Unidos decidiram que não podem mais apenas observar a situação. O Comando Central dos Estados Unidos informou que um navio civil foi atacado no Estreito de Hormuz, com tripulantes desaparecidos e danos, e iniciou novos ataques aéreos contra o Irã. Os Estados Unidos consideraram o ataque uma ameaça à segurança das embarcações civis e ao tráfego marítimo internacional, iniciando operação para enfraquecer as forças militares do Irã. Os ataques aéreos ocorreram principalmente no sul do Irã, e logo após, relatos locais citaram explosões e chamas visíveis. Segundo a Reuters, explosões ocorreram em áreas estratégicas como Az-Zawiya, Bushehr, Bandar Abbas, Sirik e Qeshm. Essas regiões concentram a produção de energia e atividades navais do Irã, atraindo atenção internacional. Az-Zawiya é o principal centro da energia no Irã, ligado ao maior campo de gás mundial, o South Pars, e possui as maiores refinarias do país. Como o local reúne as principais instalações que sustentam a produção e exportação de petróleo e gás do Irã, até pequenos danos podem afetar o fornecimento de energia. Bushehr também é uma região de grande importância. É onde está localizada a única usina nuclear comercial atualmente em operação no Irã, sendo uma área conhecida por sua rigorosa segurança, mesmo em tempos normais. Bandar Abbas é uma cidade portuária com uma das principais bases navais do Irã, vizinha à região de Hormuz.
o que lhe dá grande importância militar. Com relatos de explosões simultâneas nesses pontos estratégicos, há análises de que o recente ataque dos Estados Unidos tem como objetivo pressionar tanto as instalações militares quanto a infraestrutura energética do Irã. Antes disso, o presidente Trump já tinha encerrado o cessar-fogo. O presidente Trump escreveu em sua rede social, Truth Social, que a República Islâmica do Irã pediu para continuarmos as conversas. Nós concordamos, mas os Estados Unidos deixaram claro de forma firme que o cessar-fogo por parte do Irã havia terminado. Enquanto isso, o Irã também respondeu imediatamente aos ataques aéreos dos Estados Unidos com retaliação. Este ataque também foi realizado mirando bases militares americanas posicionadas em todo o Oriente Médio. Ataques foram relatados em Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, onde os Estados Unidos mantêm bases militares há anos. Na região, estão concentradas unidades da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos, tropas de defesa aérea, unidades de apoio logístico e instalações de apoio militar, sendo avaliadas como pontos estratégicos essenciais para as operações dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Irã, ao mirar nessas bases como alvos, deixou claro que, se os Estados Unidos continuarem com ações militares, as instalações militares americanas em todo o Oriente Médio não serão mais consideradas zonas seguras. Quando o ataque começou, sistemas de defesa aérea ativaram-se em vários países. Relatos apontam lançamento de mísseis interceptadores e alarmes soando em diversas regiões. Com a rápida escalada das tensões, Kuwait e Bahrein, os ministérios da defesa do Kuwait, do Bahrein e da Jordânia emitiu avisos seguidos, pedindo que os cidadãos mantenham a calma e busquem abrigos próximos. Em alguns países, o nível de alerta em instalações públicas e principais rodovias foi elevado, e as patrulhas do exército e da polícia foram significativamente reforçadas. Além disso, as tensões em torno do Estreito de Hormuz parecem difíceis de serem resolvidas em um curto período de tempo. Para resolver a questão, Irã e Omã realizaram uma reunião para discutir maneiras de garantir a navegação segura dos navios que passam pelo Estreito de Hormuz, mas não conseguiram chegar a um consenso sobre os principais pontos em disputa. O maior obstáculo foi a diferença de interpretação do artigo 5 do Memorando de Entendimento, MOU anterior. O artigo determina que o Irã deve garantir a passagem segura de navios mercantes entre o Golfo Pérsico e o Mar de Omã, sem cobrar taxas por 60 dias. Porém, Estados Unidos e Irã divergem sobre sua interpretação. Os Estados Unidos defendem que todos os navios mercantes que utilizam rotas internacionais devem poder navegar livremente, sem restrições adicionais. Por outro lado, o Irã argumenta que os navios que passam por suas águas territoriais devem obrigatoriamente usar as rotas designadas pelo Irã e obter aprovação prévia para que sua segurança seja garantida. Devido a diferentes interpretações do acordo, as negociações terminaram sem solucionar as questões principais. Segundo fonte ligada às negociações, a CNN informou que Omã apresentou nova proposta de compromisso. A proposta consiste em dividir o Estreito de Hormuz em duas rotas, uma ao sul e outra ao norte. A rota sul, que passa pelas águas territoriais de Omã, continuaria permitindo a livre circulação como atualmente. Já a rota norte, que atravessa as águas territoriais do Irã, exigiria a aprovação prévia do Irã para a passagem dos navios. Mesmo assim, a proposta não agradou a nenhuma das partes. Os Estados Unidos expressaram preocupação de que a liberdade de navegação internacional poderia ser restringida, enquanto o Irã considerou que sua autoridade sobre toda a área marítima não foi devidamente refletida. Como as questões centrais seguem sem solução, prevê-se que o conflito no Estreito de Hormuz deve continuar por um bom tempo. Também é claro o motivo pelo qual os Estados Unidos estão respondendo de forma tão firme à questão do Estreito de Hormuz. Para os Estados Unidos, o Estreito de Hormuz é mais que uma rota marítima do Oriente Médio. Uma parte significativa do transporte marítimo mundial de petróleo cru passa por aqui, e a maior parte do GNL do Catar também é transportada para o mercado global por essa rota. Se o Estreito de Hormuz for bloqueado por muito tempo, o fornecimento global de petróleo e gás pode ser gravemente afetado, causando alta nos preços da energia e inflação mundial. Essas situações são reconhecidas como questões diretamente ligadas à segurança nacional do país. Além disso, os Estados Unidos mantiveram a liberdade de navegação como um princípio fundamental na região do Golfo por várias décadas. Se um determinado país passar a controlar de fato as rotas marítimas internacionais ou exigir sua autorização para a passagem, há preocupações de que casos semelhantes possam se repetir em outros estreitos estratégicos no futuro. É por isso que os Estados Unidos estão observando esta questão com tanta sensibilidade. Militarmente, o Estreito de Hormuz é crucial para a estratégia dos Estados Unidos no Oriente Médio. A Quinta Frota, no Bahrein,
Monitora o Golfo Pérsico, o Golfo de Omã e o Mar da Arábia, garantindo a segurança de petroleiros e navios mercantes. Se a influência dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz cair, a operação das forças americanas no Golfo pode ser prejudicada. A defesa e os sistemas de defesa de aliados de longa data, como Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos, podem sofrer mais pressão. Por essas razões, os Estados Unidos consideram que a questão do controle do Estreito de Hormuz pode influenciar não apenas os conflitos regionais, mas também a economia global e a ordem internacional, e por isso não demonstram disposição de recuar facilmente.